parabéns pelo resultado, pela classificação heróica. Uma classificação que tirou fôlego de todo o estádio Rolando Scarpelli hoje, da cabine de imprensa, de todo mundo que estava assistindo o jogo. E que você falasse, ó, pra gente começar de perna direita aqui, de pé direito, falar um pouco sobre essa partida, os 3 gols do Barra hoje aqui contra o Figueirense e, lógico, a classificação nos pênaltis essa noite. Foi uma semana muito difícil, né? Porque o jogo de domingo foi um jogo muito estressante por tudo que aconteceu, né? A gente tinha uma perspectiva muito grande no primeiro jogo. E aí nós ficamos com 1 a menos, estávamos perdendo de 3-0, praticamente sendo eliminado. Conseguimos um gol no final do jogo. E a semana era de ganhar aqui, esquecer o jogo de lá e ganhar. Se nós conseguíssemos a classificação, maravilha. Mas se nós não conseguíssemos mostrar o Barra que foi no campeonato. Porque o jogo de domingo foi um jogo atípico, né? Você tem um jogador expulso com 6 minutos, o teu goleiro, e aí você perde o teu 10, né? E eu falei para eles ali na roda antes dos pênaltis, falei, independente do que aconteça, vocês fizeram história. Sair de uma situação difícil, mostraram a hombridade do grupo, mostraram o trabalho, mostraram o companheirismo. 2 jogadores que fizeram os gols que vieram do banco, né? O Barra hoje é uma equipe que do primeiro jogo para esse, se você pegar a escalação, teve 7, 8 mudanças. Isso mudou do primeiro lá do Brusque, mostrou o grupo, perdemos o Adilson que iria iniciar, outro jogo perdemos um outro. Mas eles entenderam e foi o mais importante, é que nós tínhamos que chegar no fim do jogo vivo. E nós estávamos no pênalti, um pênalti ali no final do jogo duvidoso, que bateu na cabeça, bateu na mão, não sei. E ali tudo foi por água abaixo. Mas o estado mental deles fez com que nós fizéssemos o gol e trabalhamos muito pênalti. Desde a terça-feira todos trabalharam pênalti porque nós sabíamos que poderia acontecer. E os meninos que bateram foram brilhantes. Eduardo, uma classificação épica para a história do Barra, o Barra que fez a melhor campanha da primeira fase de sua história nesse ano, teve uma das melhores defesas do campeonato também. Qual foi o discurso ao longo da semana dentro do vestiário? Foi de motivação, foi de vamos conseguir, ou foi já de um caminho bem feito até aqui, se não avançarmos tudo bem? Qual que foi esse discurso ao longo da semana? Não, o primeiro discurso foi de controlar o psicológico, né? Foi o que eu fiz no jogo lá, para a gente não perder mais jogadores, porque foi um jogo muito desgastante. Então, esquecer a arbitragem, esquecer os acontecimentos, focar realmente no Figueirense, que é uma grande equipe, né? Cara, a gente queria a classificação muito, mas nós sabíamos que seria difícil. Então, a nossa semana foi de vencer o jogo. Se nós vencêssemos de 1, de 2, de 3, se fosse para os pênaltis, era vencer o jogo para fazer com que o Barra atingisse a melhor pontuação da história. Conseguimos da primeira fase e agora com essa vitória 20 pontos. E aconteceu, né? Talvez ali no final, a hora que nós tomamos o gol, eu nem imaginava mais, porque veio um balde, mas eu estava feliz. Mesmo com o gol tomado, né? Eu estava feliz pelo que os jogadores entregaram durante o jogo. E aí o Thiaguinho, que é um jogador que nós trouxemos, trabalhei com o Thiaguinho lá no Novo Horizontino, era da base, nós subimos, acreditamos, jogador de muito potencial, foi premiado. E agora é comemorar porque quarto tem mais, mas que eu falei para ele, hoje, amanhã, eles merecem. Eduardo, o Barra vem fazendo um projeto muito interessante ao longo dos anos, né? Desde que subiu em 21 para a Série A do Catarinense, não caiu mais. Ano passado foi semifinalista, esse ano é semifinalista novamente. Vai jogar a Série D esse ano. Dificilmente vai ficar de fora da Série D do ano que vem. Claro que você chegou para essa temporada, mas qual que é a avaliação que você faz do projeto do Barra como um todo e que vem mostrando resultado? Eu falo para todos dentro do clube. Não só os jogadores que vêm, mas para os funcionários. Já trabalhei em grandes clubes médios, clubes pequenos, e o projeto do Barra é um projeto muito grande. Talvez as pessoas ainda não conheçam o projeto e qualificam o Barra ainda como uma equipe pequena. É normal, é uma equipe que está em crescimento, é uma equipe que nós temos aí uma rádio, uma TV que cobre, mas vão em todos os jogos, ainda não tem aquele apoio de mídia, que é uma coisa normal. A gente não tem o tanto torcedor que está crescendo, mas o trabalho é muito sério, muito organizado, paga-se em dia, tem estrutura. A estrutura daqui 20, 30 dias vai mudar muito, vai ser uma das... Vou falar para você, talvez entre as 3 do sul do país, perdendo aí talvez só para o Atlético Paranaense. Então as pessoas precisam acompanhar. Balneário está aberto para ir, para ver o treino. O que eu falei uns jogos atrás, vai ver o treino, vai ver o trabalho, vai ver a estrutura. Nós tivemos, não é desabafo, mas nós tivemos 12 rodadas, nós conseguimos ficar em quinto campeonato inteiro, não tivemos um jogador na seleção da rodada.
É uma coisa complicada. Eu ouvi muito em entrevistas que nós só íamos brigar para cair. Os jogadores foram em entrevistas e ouviram. Não é desabafo, mas assim, futebol hoje não é só camisa. O futebol hoje é estrutura, é trabalho, é organização. E eu tenho certeza que o Barra, independente do Eduardo, independente de quem esteja hoje, o projeto do Barra para os próximos anos vai ser muito grande. E eu tenho certeza que num período aí, quem sabe de 3, 4, 5 anos, a gente já esteja nas divisões maiores e brigando também por coisas maiores dentro do Catarinense. Eduardo, agora voltando ao assunto Barra e Figueirense aqui no Rolando Scarpelli, o gol do Barra, na verdade os 2 gols que deram essa nova oportunidade para o Barra sonhar com a classificação que depois foi concretada, vieram com 2 alterações suas. Álvaro no segundo tempo e Thiaguinho a mesma coisa. E antes, como você muito bem mencionou, a Adilson Bahia ia ser titular e sentiu. Tudo isso altera todo o planejamento, mas claro, uma ótima alteração sua que rendeu os 2 gols que o Barra conseguiu sacramentar a classificação. Felizmente no domingo nós não conseguimos. O meu discurso para eles antes do jogo de domingo era assim: quando você joga com o adversário, você tem um próximo jogo, você não pode errar as coisas que a gente errou. Então nós tivemos o primeiro jogo, nós erramos. Infelizmente o jogo de domingo foi um jogo atípico. E hoje nós mudamos, né? Nós colocamos o Natan para fazer um médio e uma saída de 3, porque o Figueirense pressionava pouco, então a gente ia ter uma superioridade, né? E em alguns momentos deixar o Natan mais à frente, tanto é que o gol do Álvaro foi num passe desse. A ideia do Adilson era ter, claro que o Alex ataca bem o espaço, mas ter Thiago e Alex para um segundo tempo, a hora que o jogo ia se decidir, para ter 2 homens de área mais o Júlio, porque nós sabíamos que ali poderia acontecer. Infelizmente nós perdemos, né? Mas a estratégia, e a gente minimizou, tanto é que nós tínhamos tomado gols deles de transição, de bola parada, não tomamos. Antes do jogo de domingo era 4 vitórias, eu acho, empate, 10 gols, não tinham feito gol. Em 2 jogos nós conseguimos fazer 4 gols, jogando um jogo com 10 e um jogo com 11. Então acho que é isso, é agradecer a nossa comissão técnica, departamento de análise, meus auxiliares, que são os caras fora da curva. Eu tenho 2 auxiliares que são fora da curva, tanto o Rafa, que já estava aí, que um cara humilde, que ano passado conduziu a equipe na fase final e voltou com a humildade para ser um segundo. O Renan, que dispensa comentários como atleta, agrega muito. Hoje eu até pedi pro Renan na palestra, falei: Renan, eu preciso de uma palavra tua, porque você jogou final de Libertadores, você jogou Mundial, mostra o que é decisão para eles. O Renan falou muito bem. Isso está os 2, que os 2 estão próximos, mas todos os outros estão. Então a gente está bem feliz, o Barra tem uma boa estrutura. E uma coisa, eu falo para a minha comissão, eu trabalhei em muitos lugares, o Barra hoje tem uma comissão técnica, um staff muito bom, que eu tenho certeza, se não ficar no Barra no futuro, vai galgar coisas grandes. Eduardo, a chave é complicada, pode pegar Hercílio ou Criciúma, atual campeão. Então, o que dá pro Barra sonhar nesse catarinense? Dá para pensar em título, talvez? Agora deixou chegar, né? Aí é jogo, a gente não sabe o que vai acontecer, porque o jogo ele tem muitas vertentes, né? Como aconteceu, eu volto a falar do jogo lá, que foi um jogo ativo. Talvez o Criciúma pode ter um jogador expulso, o Hercílio. A gente precisa esperar, porque a gente não está garantido ainda na Série D. Se Deus quiser, esse fim de semana a gente pode garantir. O Criciúma é um time de qualidade, um time que dispensa comentários. Eu ficaria muito feliz de pegar o Criciúma, porque tem um treinador lá que eu vejo um dos caras mais humildes que tem no futebol brasileiro, que é o Tencati, um cara, fora da curva. Claro que o Hercílio pode ser, né? Não tô escolhendo, mas assim, porque o Tencati é um cara maravilhoso. E quem sabe possa ser aí, mas se for o Hercílio também, um jogo com 2 times do interior, 2 times de camisa, agora é comemorar. E aí no domingo, às 21 horas, a gente saber quem que nós vamos pegar. Uma semana difícil, nós programamos para o jogo domingo, mudar o jogo, só que agora que a classificação ficou melhor, que você ganha aí um dia a mais para estar recuperando. Fechou, Eduardo, muito obrigado. Agora uma boa semana também de trabalho. E, gente, vamos encerrando aqui a entrevista coletiva com o técnico Eduardo Souza e também com o meio-campista Álvaro, da equipe do Barra, que venceu o Figueirense pelo placar de 3-1 e selou a classificação à semifinal com o placar de 5-4 nos pênaltis. Boa noite, Álvaro, boa noite a todos os ouvintes também da Rádio Menina, Rádio da Stock Sports Comunicação. Álvaro, uma partida eletrizante para quem conseguiu acompanhar os 90 minutos. Você que ficou fora da primeira partida, boa parte dela, e hoje entrando no segundo tempo, conseguindo ajudar a equipe com um gol, e depois na disputa de pênaltis o Barra consegue classificar, como o Vini muito bem falou, pelo segundo ano consecutivo para a semifinal do Catarinense. Queria que você falasse um pouco desse sentimento de entrar, marcar um gol e também conquistar a classificação de um jeito heróico aqui em Floripa. Cara, é só agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, não só na minha vida, mas como na vida de todo mundo do grupo aqui. A gente tem um grupo muito unido, muito forte. E depois daquele jogo ali, a gente sabia que
que dava para reverter esse resultado. Foi um jogo atípico, né? Sair com um a menos praticamente todo o jogo. Então a gente sabia que 11 contra 11 a gente é muito forte e a gente tinha essa noção que a gente podia fazer história aqui. E graças a Deus a gente veio aqui com a força do grupo, com a força de todos. A gente conseguiu essa classificação e agora é só curtir e agradecer a Deus aí, encontrar os familiares e comemorar. Álvaro, após o primeiro jogo, o técnico Eduardo Souza falou que era esquecer a primeira partida e focar nessa segunda, até por conta da expulsão logo cedo no primeiro jogo, né? Acho que foi isso? Teve uma diferença de mentalidade nesse segundo jogo? Sim, cara, não tinha o que cobrar pelo que foi o jogo, né? E graças a Deus aquele gol do Bahia ali nos encheu de esperança e de ânimo, né? E a gente sabia que 2-0 dava para reverter e a gente veio com essa mentalidade aqui de que se a gente fizesse um gol aqui, a gente ia buscar até o fim e a gente tinha muita certeza dessa classificação e é só agradecer a Deus aí que ele nos coroou aí e graças a Deus deu tudo certo. E Álvaro, agora falando também sobre esse segundo tempo, o que passou pela cabeça de vocês na hora que o pênalti pro Figueirense foi marcado? Cara, ali é um balde de água fria, né? A gente não desanimou, mas assim, como tava no final do jogo, né? A gente sabia que ia ser muito difícil, mas ali o Wesley já pegou a bola e já foi pro meio de campo ali, todo mundo, o João também já começou a gritar e a gente começou a se reanimar de novo e sabia que tinha que aproveitar os minutos restantes que tinham e a gente ia fazer de tudo para buscar esse gol. E graças a Deus ali na jogada individual o Thiaguinho conseguiu fazer o gol e ali quando ele fez aquele gol ali a gente tinha certeza que a gente ia classificar nos pênaltis e graças a Deus foi o que aconteceu. Álvaro, agora a semifinal, esperar o vencedor de Criciúma e Hercílio Luz. Queria que tu falasse também sobre essa possível semifinal com qualquer uma das duas equipes e também, claro, falar desse retorno aí, tu já respondeu na primeira resposta ali, mas 3 jogos fora, tu vinha com uma boa sequência no Campeonato Catarinense, retornando agora a equipe sendo uma peça fundamental nessa classificação histórica do Barra. Sim, cara, independente do adversário, eu creio que vai ser um jogo muito difícil, né? Uma semifinal sempre é difícil. Mas a gente está preparado, depois desse jogo aí a gente deu um ânimo a mais, né? E a gente tá muito focado em fazer história aqui no Barra e a gente vai com tudo aí nessa semifinal para fazer história. E eu tava tendo uma sequência, tive uma lesão aí justamente contra o Hercílio, que pode ser um dos nossos adversários, mas graças a Deus aí, agradecer ao departamento médico, fez um trabalho excelente comigo aí, que me recuperou em menos de uma semana. Então, agradecer a eles aí, que hoje eu pude entrar e contribuir, e é muito graças a ele. Então, para você ver a força do nosso grupo e tanto da comissão, diretoria, todos, né? A gente está em busca de um só objetivo aí, todos estão muito empenhados para colocar o Barra aí, para a gente fazer história. Álvaro, falando na força do grupo, o Barra teve uma semana, praticamente uma meia semana para conseguir treinar essas finalizações de pênalti. Durante toda a competição, o Barra teve 2 penalidades e perdeu as 2. Uma teve até o gol do rebote depois do Marcelinho. E aí alguns até criticavam, falando que o Barra não sabia bater pênalti e tudo mais. E a semana vocês provaram o contrário, conseguiram treinar bem e conseguiram chegar aqui hoje com o apoio da torcida. Claro que até que falasse um pouquinho sobre a torcida que veio até aqui hoje, para conseguir chegar na hora dos pênaltis e acertar todas as cobranças que bateram hoje. Sim, cara, é fruto de um trabalho, né? Desde o primeiro dia da semana, o treinador procurou colocar na nossa cabeça que dava para reverter o resultado e a gente já começou a treinar a pênalti. Não sei se eles treinaram devido a estar com 2 gols assim, de vantagem, né? Eles estavam bem, e eu creio que estavam bem acomodados, de que já estava certa essa classificação deles, mas a gente sabia da nossa força, sabia que poderia ir para os pênaltis, então a gente treinou muito e graças a Deus aí vocês puderam ver aí que esse treino deu resultado. Então, cara, é só curtir esse momento e agradecer a Deus.